Boa noite, pessoal. Está começando mais um Papo de Quinta. E no Papo de Quinta de hoje eu vou conversar com o Danilo Catalano. O Danilo, ele é formação em Ciências Sociais. O Danilo vai falar sobre política. Ele é um cara muito politizado. A gente vai falar sobre a influência da política na cultura. Boa noite, Poesias da Mari. Boa noite para todo mundo que vai depois assistir essa live lá pelo nosso IGTV. Vai ficar gravadinha. Boa noite, pessoal que está entrando aí, acenando aí para vocês. Sejam muito bem-vindos. Vou aguardando aqui o meu convidado daqui a pouco. Hoje, então, para quem não tinha ouvido, eu vou conversar com o Danilo Catalano. O Danilo Catalano, ele é das Ciências Sociais, é um cara super politizado. A gente vai falar sobre a influência da política na cultura, né? Nada mais atual do que esse tema, que é um tema que está afligindo a gente, todo mundo que milita nessa área da cultura, né? Todo mundo que tem esse ativismo cultural, essa dificuldade que a gente está tendo, né? Em conseguir uma visibilidade boa para a cultura, né? Então, Flick Rio das Ostras, Iago Jacob, meu querido, meu lindo, meu filhão. Flick Rio das Ostras, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho eu estou recebendo aí o meu convidado, que é o Danilo Catalano. E, gente, quem milita nessa área da cultura sabe o quão difícil que é fazer cultura nesse país nos dias atuais. Está muito difícil, muito complicado. A gente agora teve, na semana passada, recentemente, a notícia terrível da taxação dos livros, né? Que foi um duro golpe na literatura, no mercado literário, já tão deficitário. A gente já anda com tanta dificuldade e mais essa, né? É um país que não investe em educação, é um país que está fadado ao insucesso, né? Bom, chegou meu convidado, chegou, vamos lá, vamos receber aqui o Danilo. Minha querida Lídia, o bate-papo hoje vai ser top. Opa, Oi, Danilo, boa noite, tudo bom? prazer te receber, obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo aqui para o Letras Virtuais, para o meu Papo de Quinta. Tudo Eu que bem com agradeço. você? Tudo bem. E Boa aí, noite, tudo Danilo? certo. Vamos, a gente tá, eu estava até falando, né, para o pessoal, o quão difícil é fazer cultura no Brasil, né, fazer educação. E a gente fala que um país que está fadado, que não cuida da educação e da cultura do jeito que o Brasil tem cuidado, né, que o nosso governo tem cuidado, está fadado ao insucesso, né, a multiplicação dos nossos problemas sociais. Se apresenta aí para o pessoal, para a gente poder começar a bater um papo bem legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço. É muito bom estar num lugar de literatura, até porque como escritor é importante. Eu sou membro associado recentemente do CLAIC, Centro Latino-Americano de Estudos e Cultura, formado em Ciências Sociais pela FESP-SP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e sou escritor desde 2016, quando eu lancei meu primeiro livro. Então, já estou no terceiro, né, aí, que é o Racismo e Relações Sociais Brasileiras, pela editora Cotter Editorial, né, que é lá do Paraná. A gente está finalizando ainda, que aí vai ter o selo, né, da CLAIC, que eu sou membro agora. E acho que estou me aventurando aí agora como pré-candidato, né? Então, vamos ver. Eu vi lá que você está pré-candidato, né, vereador pelo município de São Paulo, né? São Sim, Paulo capital, pelo isso, PCdoB, né? sim. E, Isso. o que te motivou a fazer política? Então, o meu curso, né, como Ciências Sociais, já trazia muito isso, né? Mas eu entrei em 2015, né, na faculdade. Então, não tinha muitos problemas ainda. Estava começando. Tinha acabado de ter
2014, né? A gente estava comemorando o que aconteceu em 2014, mas já estava vendo aí esse problema, né? Na faculdade eu tinha relação mais com antropologia e sociologia, mas mesmo assim sempre estava comentando sobre a política brasileira, né? Sempre estava ali. E aí no final de 2016, que foi quando eu me filiei, né? Eu vi que precisava, né? Ter aí precisava começar a atuar, começar a me mobilizar, né? E como eu me tornei escritor, né? Eu lancei o meu livro no mesmo ano, né? Em 2016, em julho de 2016, eu já criei a minha página e o meu Instagram, que é esse aqui, né? Que antes tinha outro nome, que era Danilo Catalano 95. E eu postava livros, fotos que eu tirava com pessoas, figuras públicas, né? E também postava meus livros, né? Postava um pouco deles, falava de livros que eu lia. E aí ficava mais no digital, até porque o partido, quando eu entrei, né? Como estava naquele negócio do golpe, do impeachment, né? Estava perdendo espaço, né? Aqui em São Paulo. Tanto que quando eu fui me filiar, tinha um lugar ali na Vila Mariana, que na mesma semana eles estavam fechando, né? Estavam fechando, estava perdendo verba, né? Por conta de estar saindo do governo, né? Estava entrando o Temer como presidente. E então não tinha o distrital, que é a parte da Zona Oeste aqui da onde eu moro, em Pinheiros. Então eu fiquei meio nessa só de fazer, postava texto, às vezes as coisas que aconteciam e tudo mais. E aí agora, esse ano, eu lançou, né? Acho que é importante falar isso, que lançou, o PCdoB lançou o Movimento 65, que é exatamente trazer pessoas da sociedade civil para se candidatarem, né? É um movimento assim. Seria um movimento de políticos não profissionais, né? Sim, isso. Para poder deixar, assim, pessoas, escritores, estudantes, trabalhadores, para poder entrar e se candidatar esse ano. Pessoas da sociedade organizada, né, que pudessem gerar uma representatividade, né, dentro da política, né? Porque você está me ouvindo bem? Sim, sim. Eu não sei se vai ficar melhor se eu te ouvir sem o fone. Tem dias que o fone ajuda e tem dias que ele me atrapalha. Já aconteceu isso com você? Tem dias que ele me ajuda e diz, estou te ouvindo melhor sem fone. 1000 vezes. E aí estou mais livre também. Então, vou ficar sem. Na verdade, né, a gente passa uma vida... isso, gente, ó, só para registrar aqui, tá? As pessoas que estão entrando, porque eu gosto, né, de registrar. Cris Santos, autoras, Mínima Livro, Teressuga, Chá de Livros, Rio dos Livros, Raquel Guimarães, uma amiga também querida, Lívia, minha amiga, poeta de Teseu, muita gente, muita gente entrando, o pessoal vai entrando, passeando, registrando aí a entrada da minha amiga Andréa Caminha também, enfim, eu gosto de cumprimentar as pessoas que estão entrando, né, para que as pessoas também se sintam participantes, né? Então, voltando lá, eu acabei eu mesmo me entendendo, mas faz parte. A gente passa uma vida ouvindo que política não é pra gente, né? Você vai se meter com política, você vai se meter com isso. Política é uma coisa suja. Ó, ninguém consegue ficar na política, né? Você é obrigado a se corromper, né? Depois você vai me contar se é ou não é, né? Porque eu nunca tive essa experiência. Eu gosto de ser politizada, mas eu pessoalmente, eu não tenho essa disponibilidade de vida de entrar na política. Mas a gente conta com pessoas, né, com todo gás, jovens, como você. Então, eu acredito, independente do partido, gente. Eu acredito na rapaziada, como dizia lá o Gonzaguinha, né? É isso, eu acredito nos jovens. Eu queria te parabenizar, né, com você que está botando a cara para bater, porque não é fácil. Você recebeu muitas críticas quando você se dispôs a se candidatar? Assim, de familiares? Pô, não se mete nisso.
Eu tive um pouco, né? Pessoas que ficaram com um pouco de medo de eu entrar e tudo mais, mas isso faz parte, né? Eu acho que a gente tem muito uma visão ruim, né? Pejorativa da política, como você falou, né? E A muita gente gente. tem razão com isso, né? A gente tem Sim, razão, né? sim. É uma coisa que eu não gosto que falem, né? Eu tava conversando uma vez com minha mãe, eu até trouxe isso, né? De que isso que falam, né? Que futebol e religião e política não se Sim, discute. Aí eu falo, isso é destruir totalmente o trabalho do cientista social. Porque o cientista social justamente discute política e trabalha discutindo política. Então, a gente tem que desmistificar isso, né? Eu acho que tem uma coisa que o próprio Gessé de Souza fala, que no Brasil a gente pensa muito nisso, de que a política não é pra gente, de que a política não... Claro, acho que tem modos, né? Eu decidi me candidatar àquela coisa, primeira vez, para ver como é. Mas a pessoa pode entrar na política se militando, né? Estando na militância, estando ali dentro, né? Lutando pelas causas ali dentro, de outra forma, não precisa ser só. É que você ser candidato, né? Você estar ali, se propor, né? A estar na frente, a gente, é um pouco mais é, complicado, porque você vai estar muito visível. Mas mesmo assim, é algo que se você está lutando, está querendo lutar por um mundo que você acredita melhor, você tem que fazer, né? Você tem que ir lá e fazer. claro. Sim. E é uma coisa curiosa, eu fico aqui. Há mil formas, né, de fazer política e a gente não precisa, como você falou, se candidatando. Mas eu acho que a gente faz política sem perceber. No momento em que a gente consegue persuadir alguém a tomar alguma decisão administrativa, a melhorar a acessibilidade para alguém, ou a gente consegue que alguém abra as portas para a gente fazer um sarau literário no lugar público, ou uma ação social, eu canso de fazer. A gente faz política o tempo todo, porque a vida é uma política, né? Uhum. E a gente não se apercebe disso enquanto cidadãos, né, comuns, né? Isso está intrínseco no nosso cotidiano, né? Boa noite aí, pessoal que está entrando. Eletropop faz os nossos banners e marcadores. Boa noite, todo mundo bem-vindo. Então, a gente não percebe. E aí você se candidatar a um cargo político já é um passo à frente, né? Mas eu me considero, por exemplo, uma pessoa politizada hoje, nem sempre foi assim, né? Eu acho que o governo atual, ele abriu, é o que eu vou pedir daqui a pouco para você comentar, né? Ele abriu para a gente é, que era assim, isentão, eu era isentona. Eu apoiei o golpe, eu não tenho vergonha de falar, eu apoiei o golpe, né? Eu fiz um julgamento que hoje eu vejo que foi errado, apoiei o golpe, não votei no Bolsonaro, graças a Deus, eu era já da turma do ele não. Logo que houve o golpe, eu me arrependi logo em seguida, e aí vi que eu tinha apoiado. Claro, meu apoio não mudou em nada, o golpe aconteceria de qualquer maneira. Mas eu via que eu estava me posicionando de uma forma, por exemplo, eu não vou dizer errada, eu tinha uma outra visão de mundo dentro do meu local de privilégio, né? Dentro da minha caixinha de branca, hétero, classe média, né? E eu não conseguia conceber outras realidades além da minha. E eu comecei, então, a literatura me abriu muito isso, né? Embora eu faça literatura desde 2011, né? Mas eu vejo coisas que eu escrevo, que eu escrevia, até em livros mais antigos meus, que não me representam mais, né? E aí eu quero saber, agora devolvendo para você, se na sua literatura que você faz, você já notou essa mudança, ou você sempre teve um pensamento alinhado mais à esquerda? Como é que isso fluiu para você? Em algum outro momento você já teve outro pensamento? Enfim, eu queria entender, ver se sou só eu ou se mais alguém passou. Eu já conversei com várias pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu. É o
o seu caso? No, bem no começo, lá para 2012, eu tinha. É que a gente não. Normalmente, eu não tinha muita relação, né? Eu tinha amigos no colégio, né, que eram já políticos, né, já eram pro lado mais da esquerda, mas eu só me dizia de direita para zoar, né, para brincar. Então não era, não tinha visão, né, não tinha. E aí o que me levou a ser de esquerda, a começar a ter esse lado, foi a minha viagem para o Chile, né, que eu fiz um intercâmbio no Chile em 2013, no começo do ano. E aí lá me mostraram muita coisa, né? Eu aprendi sobre a ditadura. Eu gosto muito do presidente que morreu antes da ditadura, né? O Salvador Allende. Eu acho a ideia dele muito boa, né? Que é uma questão de levar a igualdade, né? Uma igualdade social, uma igualdade econômica sem violência, né? Em todo momento ele sempre levava isso, né? Tanto que o Fidel Castro foi visitar ele, e o Fidel Castro falou para ele: se você não usar violência, vão fazer um golpe em você, né? Ele falou: não tô nem aí, né? E continuou sem violência e aconteceu justamente o que o Fidel falou, mas não assim. E aí eu fui levando isso, e aí isso que foi me construindo como uma pessoa assim de esquerda. Mas eu não sou aquela esquerda que muita gente fala, né? Que ferrenha, né? Stalinista. Não, eu sou mais moderado, né? Porque é uma questão que a gente tem que trazer, né? Que é o que está no contexto do Brasil, né? No contexto do Brasil não dá para trazer uma esquerda feminista porque não tem espaço, né? Para isso. Então a gente tem que pensar no aqui dentro, no que é o melhor para o brasileiro, no contexto. Eu acho que essa coisa, né, de direita e esquerda, né? Ó, só registrando aqui a presença do meu amigo Ricardo Félix, um parceiro literário, amigo, autor, e da Vina Ferreira, maravilhosa, querida, obrigada. Pois é, agora eu tô ruiva, ela tá mexendo comigo. Então, na verdade, né, eu também tenho percebido que uma coisa que eu acho legal você ter falado isso, né? Sou aquela extrema, né? Extrema esquerda. Eu acho que o que está acabando com o Brasil são as extremas, né? Extrema direita, extrema esquerda. Claro que a gente precisa de defesa social, né? E é muito importante. Eu não entendia alguns anos, há pouquíssimos anos atrás, né? Poucos mesmo, eu não entendia a justiça social como um fator de mudança, né? De melhoria, de progresso. Eu entendia primeiro a parte econômica se sobrepondo à social, porque eu achava que a economia forte resolvia tudo, traria uma dignidade, né? Não é bem assim, né? Claro que uma economia forte ajuda, enfim, mas eu tenho percebido que o que está destruindo é que as pessoas estão tratando a política como um jogo de futebol. E eu sinto muita falta do bom senso. Né? No dia que o Bolsonaro venceu as eleições, aqui eu moro num reduto um pouco bolsonarista. Tem de tudo, mas eu moro no Rio, né? E eu moro num bairro que é vizinho aonde o Bolsonaro morava, ali próximo. Então, as pessoas foram até para a rua, né? Para fazer um carnaval fora de época. E eu vi pessoas aqui com bandeirinha do Brasil. Bolsonaro parecia que era que o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo. Eu, Né? E, né? Não sei se aí em São Paulo você teve a mesma experiência. sim, lembrei muito, não sei se você já viu Star Wars, mas eu lembrei muito do último episódio do terceiro filme em que o imperador ele destitui o Senado e, e todos os senadores aplaudem o imperador por fazer isso. E aí a princesa Amidala fala: e é assim que acaba a democracia, num estrondoso aplauso. E aí foi isso que eu imaginei no dia. Eu fiquei pensando exatamente nisso. É assim que acaba a democracia no Brasil, com estrondoso
não só aplauso, mas com estrondosos gritos e estrondosos rojões. Então, Inclusive, a minha mãe mora a 10, 15 quilômetros da minha casa, também num bairro que é um pouco, se reduz, bairro de classe média, né, aquela coisa toda. E aí a minha mãe, ela apareceu um tiro na varanda dela. Ela estava sentada na sala. Aqui no Rio de Janeiro, a coisa foi comemorada de uma forma mais exclusiva, eu acredito, né? Então, eu me assustei nesse dia, eu até chorei um pouco, porque eu fiquei uns meses extremamente mexida com isso, passei o ano passado todo, isso até me adoeceu no começo do ano, então, bate aí, de tanto que eu debatia com as pessoas, eu parei com isso, né? Não adianta você querer fazer as pessoas enxergarem, né? Se elas estão cegas, não tem como você demovê-las, né? Dessa ideia, tá? Né? E é desgastante, né? Totalmente desgastante. Mas uma coisa interessante, que eu acho que isso foi um fenômeno social, né, Danilo? E junto com isso, eu quero que você comente que eram outros fenômenos sociais. Por exemplo, não sei que o sociólogo, no caso, a formação em ciências sociais é sua, mas a gente, como escritor, a gente se coloca um pouquinho como observador da vida, né? E da sociedade, das relações que a sociedade constrói. E aí vieram alguns fenômenos que eu considero, não sei se eu posso chamar de fenômeno, né? Mas algumas situações que eu considero que são muito marcantes nesse governo que tem agora. Número 1 é a volta do autoritarismo, né? Do conservadorismo, de uma moral cristã, apoderamento dos símbolos pátrios, né? Nacionais, como camisa do Brasil, bandeira do Brasil, como se só essas pessoas fossem patriotas, né? Não faço questão de patriota, mas assim, como só essas pessoas gostassem do Brasil, um movimento de anticultura e anti-intelectualismo. Então, estou te devolvendo aí a bola. Sim. É que a gente vê muito esse movimento, né? Acho que eu não estou estudando muito isso, mas eu posso recomendar, né? Tem uma mulher que foi minha professora, que é a Isabela Calil, que ela estuda o bolsonarismo desde o início dele. Olha, né? Legal. E ela está com um curso agora, um curso aberto, sobre o ativismo de direita, e ela trazia isso, né, pra gente. Porque na época que eu estava lá estudando, ela estava começando a fazer, estava fazendo pesquisa, eu até participei de uma que a gente perguntava na Marcha da Maconha, né, pro pessoal. E a gente viu bastante isso, de que, na verdade, na Marcha da Maconha, quando eu fiz, eu vi que o pessoal era mais, não tinha tanto isso, né, era mais por fora. Mas ela falava mesmo de que tinha esse movimento, né? De que já estava começando essa questão de que ser patriota é ser contra o PT, né? Aquele negócio que e o PT é a esquerda em si, né? O PT é a esquerda. Na verdade, a esquerda não é só o PT, né? Tem vários outros, né? Tem o meu partido também. Então, tem muitos outros. E tudo ficou numa caixinha, né? Ficou fechado. E tem um movimento que não é uma coisa automaticamente outra. Foi injetado ali, né? E isso que você diz, eu trago no meu livro essa questão do bolsonarismo, né? Eu chamo, é um bolsonarismo entre aspas, né? Porque eu trago uma outra visão do que é nesse meu novo livro, o bolsonarismo. Porque eu entendo ele não só de um jeito ruim, mas eu entendo ele também por um lado bom, porque a gente tinha muito essa questão de que a pessoa dizia, isso é horrível, né, claro, mas a gente faz, né, eu sou racista mesmo, eu sou não sei o quê. E a gente, na história do Brasil, a gente teve muito isso, o brasileiro não é racista, o brasileiro não é. E agora, a gente está falando, é racista, nós somos, então tá afirmando. E aí é esse movimento que eu trago do bolsonarismo, de que ele está escancarando
as realidades do Brasil. Ele está escancarando a hipocrisia social, né, da nossa sociedade, está tirando do armário esse tipo de gente, né? Sim, exato. E aí, eu ainda falo, sair, como você falou, né, esse movimento de sair do armário é o primeiro começo para você começar a diagnosticar e a mudar isso, né? E Mudar isso daí, ok? Mudar isso daí. Porque eu vejo desse jeito, né? Por mais que seja ruim, tem essa questão. A gente fala, não, agora a gente está identificando. Porque às vezes foi uma coisa que a gente falava muito na faculdade, né? Você passava a vida com uma pessoa na família e nunca tinha ouvido que ela era racista. E aí agora ela escancarou aquilo. Ela escancarou que ela é fascista, ela escancarou que ela é racista, ela escancarou que ela é... E aí você fala, então esse povo estava escondido, eles estavam acuados, né? Então, é esse movimento que eu penso do bolsonarismo, né? De transformação, é um movimento de começo de transformação. Claro que a parte da transformação eu acho que vai demorar muito para vir. A gente ainda está na parte de escancarar, né? De falar, eu sou isso mesmo. A gente está na parte feia, mas claro que isso vai trazer uma transformação social bacana, porque a gente está vendo as pessoas se movimentarem para falar, oi, peraí, de onde saiu essa gente? Os políticos dos quais nós nos queixamos emergiram do meio de nós. Eles são o retrato do nosso povo, né? Esse é um ponto que a gente tem que considerar, né? Só registrando a presença aí da Déia Klein, autora, querida. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Eu gosto de ir cumprimentando o pessoal. Déia Moraes, minha amiga, fotógrafa maravilhosa. Ela faz umas fotos das lives. Eu não tenho nem conseguido postar, ela me manda tanta foto bacana. Então, sejam todos vocês bem-vindos. Eu gosto de ir incluindo a galera aí no papo, né? Então, como a gente estava falando, é isso mesmo. Eu entendi. Você colocou um ponto muito importante, que é o ponto assim, poxa, vamos escancarar, é igual a homeopatia, né? A homeopatia, ela faz uma exacerbação dos sintomas para começar a tratar, né? O bolsonarismo talvez seja um remédio amargo para a nossa sociedade. Nós vamos amargar perdas culturais, nós vamos amargar perdas de vidas nessa pandemia, né, pela irresponsabilidade, pelo negacionismo, e uma série de coisas que levam, né, a uma piora da pandemia. Nós vamos amargar mil coisas, né? Estragos nas relações internacionais, econômicas. Nós vamos amargar muita coisa. Mas eu creio que a gente possa sair um pouquinho mais fortalecidos disso tudo, né? Eu creio, né? Você como sociólogo, cientista social, eu acho que e talvez estou doida para ler o seu livro, tá, né? Porque você já vai expondo exatamente, né, essas questões. E eu ia te perguntar, nessa onda toda de anticultural, negacionista, enfim, esse presente de grego aí que a gente ganhou, né, com esse novo governo, né, uma coisa que eu tenho percebido e que, como já dizia Darcy Ribeiro, muito bem lembrado pelo Pedro Rio, um querido aqui do Rio, que era superintendente da Secretaria de Cultura, e ele participa da Liga, também candidato a vereadores mais aqui do Rio. O Pedro lembrou outro dia Darcy Ribeiro, que a ignorância é um projeto, né? É um projeto de governo, não é de propósito. Essa negação da cultura, esse desmonte da educação, né? Isso é um projeto. Eu queria que você comentasse. Isso não, essa parte é um pouco... É porque o Brasil teve muito disso, né? Mesmo tendo com o Paulo Freire, né? Uma criação da educação, né? O Darcy Ribeiro, ele escancarou muito essa questão
acho que a gente teve não só o Darcy, mas também o Florestan Fernandes, né, que não dá para esquecer, que ele Florestan, fala, que ele falava exatamente isso, de que tem que começar pela educação. Tudo tem que começar. E no Brasil, a educação era sempre o primeiro a deixar de lado, né? A educação sempre no Brasil foi deixada de lado, né? Até na ditadura, que muita gente pensa, na ditadura a gente não deixou de lado, né? Não, a gente deixou, a gente trouxe a educação era ser nacionalista, de resto não tinha mais nada, né? Então era essa questão de você esquecer da educação, de você deixar ela de lado, de você sempre criar um projeto, né, disso que é o que o Darcy Ribeiro comenta, né, que é exatamente isso, de que as pessoas elas servem a educação serve apenas para para preparar a pessoa para o trabalho, não é para ela ter um pensamento crítico, ela ter, aprender a pensar, aprender a ver o mundo, que é o que o Paulo Freire traz, né? Não, não é para isso. É só para você ir trabalhar, né? Não tem, que é o que o próprio Bolsonaro disse no começo do mandato dele, né? A educação tem que ser só técnico, não pode ter o resto, não pode ter sociologia, não pode ter filosofia, não pode ter história. É só técnico. Então, você funila, né? Você não cria pessoas, não é para criar pessoas pensantes, né? É uma coisa que o próprio Paulo Freire fala, que é você, o professor. O que é o professor? O professor é aquele que vai te levar e te mostrar uma coisa e te fazer decorar aquilo. Quem é o educador? O educador é aquele que vai educar, que ele vai aprender junto com o aluno, ele vai estar junto, ele vai os dois vão aprender com a vida e com os estudos. Como o estudo ele se mistura com o aprendizado da vida, né? Então, a gente tem muito o que trazer do Paulo Freire, né? Acho que é muito importante. claro, são construções, né? Eu sou professora também, né? Eu dou aula de SUS, né? Minha formação acadêmica é a enfermagem, né? Mas eu escapei para a área de ensino e fiz pedagogia e tal. Eu dou aula, né? Eu ensino de enfermagem e leciono e dou aula de SUS. Eu busquei as matérias humanas, né? Dentro da enfermagem. Eu não tenho tantas matérias técnicas, eu leciono mais as matérias humanas dentro da enfermagem, porque aí eu fui para uma zona que eu ficava fico muito mais à vontade, que é a área de humanos, mais que de biológica. Eu falo que, como enfermeira, eu sou uma ótima professora, brincadeira de que enfermeira não está tão ninguém quanto a professora. Quem me pergunta assim, qual a sua profissão? Vem primeiro, escritora, professora, enfermeira eu vou lembrar lá atrás. Né? Não que eu não goste da enfermagem, mas eu me identifico muito mais com a parte humana da enfermagem, né? Com a ciência humana. E como eu também trabalho com educação, né, de jovens, de pessoas que estão fazendo um curso técnico, eu procuro levar um pouquinho de pensamento crítico, de levar um pouquinho do Paulo Freire, né, de construir com as experiências das alunas, né, dos meus alunos, porque eu acho que a educação ela precisa formar. Eu não gosto da fala que diz que professor é formador de opinião. Eu não gosto dessa fala. Eu devolvo essa fala. Eu gosto de ser formadora de cidadão. Cada cidadão forma a sua própria consciência crítica e a sua própria visão de mundo. Né? O que você tem que ensinar é o indivíduo a pensar, mas não quer dizer que ele tenha que pensar necessariamente como você, porque nós somos produtos das nossas experiências. Né? É claro que a gente pode abrir a nossa mente a novos conhecimentos. Né? Eu me desconstruí mais nos 2 anos, né, do que em toda a minha vida. Eu sou um produto da ditadura. O meu pai era do Serviço Nacional de Informações e trabalhava com a ditadura. Meu pai era da Escola Superior. Então, assim, eu sou produto da ditadura. Eu sei o quanto ela é ruim, o quanto ela é deletéria, é nociva. Eu não vivi 64, 68, mas eu nasci.
né? Eu vou fazer 50 anos em janeiro. Então, eu atravessei esse meio século, eu atravessei o último meio século de efervescência política do país. Né? Então, a experiência de vida e de estar no meio né, fui criada num ambiente bastante repressivo, né? Fui muito rebelde, claro, porque eu já tinha as minhas ideias de escrever, né? Minhas ideias libertárias, feministas, né? Desde a época que a gente falava nisso. E aí, agora eu vou te perguntar exatamente, né, com essa questão desse retrocesso, né, a cultura, ela começou a ser sabotada, né? E as cabeças pensantes e justamente na educação, vamos voltar à educação tecnicista, né, mecanizada, formando OSPB, moral e cívica, eu estudei isso, né? Vamos voltar com isso. E é engraçado, né? Que a gente tem uma claque, a galera aplaudindo isso. E pessoas com mais idade que eu. Eu falei, gente, saudosismo de quê? Era ruim a peça. Saudosismo de quê? E aí, a minha pergunta para você, né, nessa questão da cultura, né, que realmente esse governo, né, ele começou. Como é que eles não podem mais torturar a gente, levar para o porão, vai dar muito na vista. O que eles fazem? Achar livro. Vamos dificultar a cultura, vamos botar a Regina Duarte lá na Secretaria de Cultura, né? Vamos, sei lá, vamos esculhambar a cultura, de todo jeito. Vamos acabar com esse pessoal aí. E aí eu queria que você me desse a sua visão, né, a respeito desse desmanche aí da cultura. A cultura, eu falei bastante, né, disso numa live, numas outras lives, de que eles pegaram a cultura e colocaram no turismo, né? Tipo, a Secretaria de Cultura é ligada ao Ministério do Turismo, né? Então, já começou aí, né? De que a cultura é gasto, né? É uma coisa que eu até falei com o deputado federal Daniel Almeida, de que a cultura é 2,64% do nosso PIB, né? Podia ser muito mais, é porque você tendo um investimento na cultura, você tem um retorno, porque trabalhadores de cultura vão trazer economia, vão gerar economia, com certeza. Então, e essa taxação do livro não é um ataque só ao pensamento crítico, né? Porque você taxar, você diminui a compra, né? Porque você vai taxar, vai aumentar o valor e as pessoas não vão ter mais dinheiro. As pessoas que já não têm dinheiro para comprar livro não vão comprar mais livro também, né? Para aquela pessoa que junta por meses para comprar um livro para ter em casa, não vai ter mais, ela vai ter que juntar por um ano ou mais, né? Então, e aí também é uma coisa que eu falo, que é um movimento que eles não estão, acho que eu trago aqui a fala da Jandira, eles não estão preocupados com o povo. E também com o que a Nádia fala, né? Eu fiz uma live com a Nádia Campeão, que foi vice-prefeita aqui de São Paulo, que ela fala exatamente isso, de que eles não estão preocupados com o povo. Eles não querem ouvir o povo, né? Tanto que eles destruíram o Ministério das Cidades, que era onde o governo do PT escutava o povo. Então, eles destruíram. Então, o que eles querem? Eles querem taxar os livros e dar 3 trilhões, acho que foi mais ou menos isso que eles deram, para as grandes empresas. Para os grandes bancos. Isso. Exato, também tem essa do Ministério da Defesa, né, que até que saiu agora, né, que agora vai aumentar, né, a defesa, como se o Brasil tivesse, né, algum inimigo aí, que eu não sei quem é, né, Eles têm, sim, um inimigo invisível, né? É uma coisa até meio esquizofrênica, né? As ideias persecutórias. Me perdoem, portadores de esquizofrenia, mas eles sofrem de esquizofrenia paranoide, né? São as ideias persecutórias, né? Tem ideias e teorias da conspiração muito bem, nem muito bem arquitetadas, muito mal arquitetadas, né? Os olavistas, terraplanistas,
e teorias da conspiração. É uma coisa que eu acho que é legal desmistificar, né? Uma coisa que ele falou no. Porque muita gente pensou, ele tá certo, né? Com aquela ideia que ele falou de que ditador da arma, né? E ele não é ditador, porque ele não tá dando arma. E é muito o contrário. Ali ele tá tendo uma atitude autoritária. Porque ele fala, eu vou dar arma, ele fala abertamente, eu vou dar arma porque aí um prefeito e um, que ele fala indiretamente, né, para não ser direto, aí um prefeito e um governador, eu armo o pessoal que me apoia, e aí a decisão que o governador tomar, eles pegam armas e vão lá contra. Né? Então, ele fez aquilo, mas na verdade, então, né, é um movimento que para tentar Né? Por que enganar. armar? Né? Por que armar a população? Né? Como é que uma pessoa, como é que essa, ainda tem essa bancada da bala, né? Essa galera armamentista, né? Como é que uma pessoa normal, que não tenha um treinamento, né, militar, ela vai, na hora de um nervosismo, empunhar uma arma para se defender de um bandido? Peraí, tá, seu bandido? Eu vou ali no quarto pegar minha arma que está guardada em cima do guarda-roupa, dentro da caixa de fotografia, e volto aqui, só um instantinho, né? Então, assim, que intenção é essa de armar a população? Né? A gente fica pensando exatamente isso, né? Somos a favor dos cidadãos andarem armados, né? Não armados, né? Uma outra coisa interessante, um fenômeno interessante, foi a ascensão dos últimos anos do neopentecostalismo, né? E eles, alguns, né? Não são todos. Eu tenho amigos evangélicos, pentecostais, que são seríssimos. Não, eles não são a maioria, mas há uma boa parte, né, que vota no cara que o pastor indicar, né? E aí eles têm uma representatividade, bancadas, né, no Congresso, bancada evangélica. Eu Uhum. particularmente, queria saber a sua opinião a respeito disso. Particularmente, eu acho um absurdo. A gente não, eu acho que o governante tem que governar para todos, né? Você não ter a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada, quer dizer, bancadas para defender interesses, né, próprios, é, sabe? Esse jogo na política eu abomino particularmente, né? Essas bancadas famigeradas, que elas viram, por exemplo, a bancada evangélica, o cara pegou um nicho de mercado, né? Porque é uma das religiões, a religião que mais cresce no mundo é o Islã, né? Impressionado sobre isso. Eu não sabia. A religião que mais cresce no mundo é o Islã. As religiões islâmicas. Você sabia disso? Não, acho até estranho. Porque ele tem uma visão tão pejorativa, pelo menos aqui no Brasil, tudo, Eu acho né? que aqui no Brasil eu não sei. Aqui no Brasil é o neopentecostalismo. Não sei para onde você vai, não. Né? E aí, isso é um outro fenômeno, né? Houve uma junção, né, de todas essas intenções e, né, Jesus fazendo a linha, essa coisa toda, né? Isso ficou muito evidente. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, né? E culturalmente, o que isso acarreta enquanto, né, sociólogo, ciências sociais, o que isso acarreta a longo prazo para a gente? Já estamos bem colhendo, né, os frutos. Eu acho que é a mudança que mostra bem de política que a Petra Costa mostra no documentário dela, né? É a mudança, essa mudança de política total, né? Que aí e e são são bancadas que saem dessa questão do partido, né? Porque na verdade a nossa câmara ela é dividida por partidos, né? São pequenos partidos, porque não dá para o presidente conversar com todo mundo, então ele vai conversar com líderes de cada partido na Câmara. É assim a ordem da nossa política, da relação legislativo, da relação do legislativo com o executivo. E aí você criar uma bancada que seja da bala, uma bancada de coisa, disso é sair dessa ordem, né? Você sai dessa ordem e aí você está
tá trabalhando para um grupo, né? Trabalhando para um... E também, eu acho que a bancada da bala, né? Acho que o maior exemplo disso, da bancada da bala, é que a gente olha o tanto de major, tenente, é, capitão que a gente elegeu, né? Esse ano. Então, e eles estão respondendo a um grupo, porque eles eram militares, eram policiais, então eles estão respondendo àquele grupo. A base eleitoral deles é aquela, independente do partido, né? Porque tem policial que é de esquerda, tem que vai votar no PT, mas mesmo assim eles estão ali e eles unem tudo. E aí isso acaba, não é só um problema, como você falou, né, da política, mas também é um problema social, porque eu tenho um exemplo da minha faculdade que um professor contou que era que quando, na verdade, é quando o Bolsonaro ainda era deputado federal, né? Que ele era é, que já tinha isso da relação do Bolsonaro com os militares, né? Falando que ele é e aí entrou um militar na faculdade, na minha faculdade, para fazer sociais. E aí todo mundo falava que ele era relacionado ao Bolsonaro. E aí ele teve que ir lá, ficou puto da vida, porque ele não era relacionado ao Bolsonaro, ele odiava o Bolsonaro. Ele falava que o Bolsonaro não representava ele. Então, isso acaba trazendo um estereótipo, né? Então, aquele estereótipo que a gente tem muito na esquerda, que é falar que evangélico é bolsonarista. Que, que foi o que fez, eu acredito também que foi uma das coisas que fez o Haddad perder as eleições de 2018. Quando ele começou a ter uma relação com os evangélicos, já estava acabando. Né? Então, e isso traz estereótipos. Né? Acho que isso que é um movimento. Isso que você falou é muito interessante, porque é engraçado, né? Como nós criamos também estereótipos, né? Mesmo que as pessoas que escrevem, em tese a gente tenta ter uma visão mais aberta da vida, né? Do ser humano, isso é inerente, né? À condição das pessoas que escrevem. Oi, Cari, boa noite, galera que entrou por último aí, tá? As minhas lives são muito curiosas. É o tempo inteiro gente entrando, indo. Sabe, é uma coisa assim, é muito rotativo. Eu acho muito legal, porque as pessoas pegam um pouquinho, né? Tem muita live acontecendo, né, nesse horário, mas eu acho muito bacana. Quem passa fica um pouquinho né, e vai ficando. E eu acho que a intenção da gente, né, é a gente falar o coração de várias pessoas, né? Mas o que você estava dizendo, né, estereótipo, é muito interessante. Porque a gente, sem querer, a gente acaba criando mesmo alguns estereótipos. E isso é realmente ruim, né? A gente mesmo acaba criando, né? Eu até fiz uma brincadeira com um amigo, um colega, eu não sei se você conhece ele, é o Rodrigo Amém, Rodrigo do Espírito Santo, é o Rodrigo Amém, ele é comediante, ele é aqui do Rio, e eu falei assim, Rodrigo, no começo da quarentena, né, a gente entediado, né, falei assim, pô, eu vou te dar aí um texto, faz um sketch ali de humor com esse texto, e, e aí o quadro era o seguinte, eu gosto muito de escrever coisas para o lado da comédia também, embora eu tenha muitos romances, eu estou me aventurando pelo lado da poesia, da comédia, até do infantil, eu estou passeando, saindo da minha zona de conforto, passeando por outras áreas. E aí eu escrevi um negócio desse tamanho. O Rodrigo, ele com uma maestria, ele pegou aquele texto, o texto versava mais ou menos, né, cômico, sobre o pai querendo despachar os filhos para a escola, estava de saco cheio de ficar com a moleque dentro de casa. Eu botei os nomes, o Enzo e a Valentina, né? Tem que voltar logo para a escola, acabar com isso daí. Adivinha o nome que ele botou no pai? O pai dentro de um carrão, ele foi lá pro carro, botou um óculos escuro, né? E aí ele falou, eu sou o Cabo Edmilson, um carro bom, um carro maneiro, né? Sou o Cabo Edmilson, meus filhos têm que voltar para a escola, estou pagando escola para quê? Professor de maconheiro, vagabundo, todo aquele estereótipo. Olha, depois eu vou te mandar para você rir um pouquinho. Ficou muito bom, ficou muito legal. Eu dei um texto desse tamanho, mas ele fez um esquete assim, de 3, 4 minutos, que eu morri da minha dele. Ficou muito bom. E é uma dobradinha muito boa com o Rodrigo Amém. Eu
tento fazer outra coisa mesmo, ficar de manhã, o pessoal da comédia. Mas, assim, a gente, sem querer, acabou até reforçando, né? Porque é um estereótipo que a gente tem, né? Eu lembro, você falou agora, de estereotipal, eu me lembrei disso, né? E realmente a gente reforça, né? Esse estereótipo. A gente se acredita que a gente já conversou quase, falta acho que 10 minutos para acabar a nossa live. Você acredita nisso? Deixa eu ligar aqui que tá acabando. Calma aí. Tá acabando a bateria do fone, peraí. Tá acabando? Não, eu tô brincando aqui. Porque a gente e acho que vai dar retorno. Ixi, será? Ixi, Maria. Deixa eu botar o meu. Tá. Que o meu tava acabando a bateria, tava até desligando, não dava pra te ouvir em alguns pontos. E aí, melhorou? Melhorou. Tá bom. Dá pra te ouvir? Então tá dando pra ouvir. Então, isso que é importante. Sim. Mas eu acho que não tá fazendo eco, não. Não. Tá ótimo. Mas não tá. Mas, Danilo, tem que finalizar, tem 10 minutos. Eu Tá com um apito estranho. Ixi, Maria. Eu queria que você comentasse pra gente a questão de como a política. Agora melhora. Vamos. Como que a política ela é capaz de influenciar na cultura? Não tá dando pra ouvir, não, pessoal? Acho que agora voltou. Eu tô te ouvindo bem. Vamos ver. Deu pra ouvir. Como a política influencia na cultura? Eu ouvi. Eu acho que assim, a gente tem tava muito barulho mesmo. A gente tem uma relação direta, né, da política com a cultura. A cultura, ela, por exemplo, quando você é escritor, você traz toda a sua bagagem, né, ali, e não só uma questão da sua vida, mas também do que você acredita, como de uma visão política, do que você acredita ali. E a relação é muito direta a relação da política com a cultura, até porque a gente vê, né, como até o bolsonarismo tem uma base cultural, uma base intelectual, que é o esqueci o nome dele agora. O Olavo de Carvalho, exatamente. Terra plana. Isso, exatamente. Então tem uma relação direta disso. Acho que é legal trazer um autor que a USP gosta muito, que eu usei até estudei bastante ele por causa do processo seletivo, né, do mestrado, que é o Angel Rama, que é um uruguaio, que ele fala exatamente isso, que a cidade letrada e a elite e a política andam juntos, porque a criação intelectual, a criação cultural, tudo isso é feito, né, de alguma forma, para legitimar a visão da elite. É o que a gente vê, por exemplo, da democracia racial, né? A democracia racial é uma legitimidade da elite da época da colônia, né? Que é essa questão de que o latifundiário lá queria dizer que a relação dele com os escravos era de pacifismo, né? Que eles eram que era uma democracia. Gente boa. Que nem o colonizador europeu que veio dar espelhinho pro índio. Isso, exato. Ele
Então, tem toda essa relação, né? E no Brasil a gente vê muito isso. Ele diz a cidade real, a cidade real seria o povo, né? A massa, né? De que tudo isso, os museus, né? Você até tem esse movimento, né? Você que teve até aqui em São Paulo, né? De destruir os grafites, né? Achar que aquilo é bom, achar que destruir o grafite é bom. O que é aquilo? É você destruir a cultura popular. A cultura popular, a elite destrói porque fala, não, você não pode fazer isso na rua, você não pode fazer arte na rua, você não pode desenhar o muro, você não pode fazer rap, você não pode fazer funk, você tem que entrar num museu, pagar um preço para ver as obras, porque você cobrando, você controla o tanto de pessoas, quem vai entrar ali, né? Você comprando... Quem tem acesso, né? Exato. Sim. Você escolhe, o político escolhe quem vai ter acesso. Exato, e é isso que é a taxação do livro, né? Você traz para a taxação do livro. É isso que é. Exatamente. Que foi o que o Paulo Guedes falou. Quem tem que ler livro é a elite. O povo não tem que ler, né? Que não é. Então, a falta de educação é um projeto, não é um acidente. Exato. Né? A gente fica com essa infeliz constatação, né? Uhum. Que é um projeto, né? A falta da cultura, a falta do incentivo, é um projeto político de manipulação. Fica mais fácil, né? Manipular, né? Sim. É um controle, né? Você controla as pessoas ali, né? Dentro da... porque a elite, ela precisa controlar, né? Ela precisa ter uma legitimação, né? E aí você tendo um Gilberto Freire que legitima... Isso me deixou muito... Acho que todo mundo que faz sociais acaba ficando com raiva dele por causa desse livro. Mas eu fiquei com muita raiva, porque ele legitima a superioridade. Além de legitimar a superioridade do senhor, ele legitima a violência da mulher branca sobre a mulher negra. Porque ele fala que a mulher branca, ela, assim, né? Ela é contra a mulher negra, porque a mulher negra, porque ela faz sexo ela com seduz, né? Ela seduz. Na verdade, é a cultura do estupro, né? Sim. Nossa, a gente teria horas, porque é tanto assunto. Quando você vier no Rio, aí você vem pra gente tomar uma cerveja, um vinho, pra gente fazer aquela filosofia de botequim. Com certeza, ia ser bom. Quando a gente pudesse aglomerar, porque, olha, é muito assunto. Eu quero registrar a presença aí da Devinha, uma amiga também. Bom, eu me despeço aqui, te agradecendo. Esquerda, univos esquerdistas, porque senão a gente não vai conseguir nada. Sim. Não é isso? Muito obrigado aí pelo espaço. Muito bom. Eu que agradeço. E o papo foi muito bom. É sempre bom ter uns papos assim, pra gente também. Maravilhoso. Pra gente também fazer as pessoas pensarem sobre o nosso país, né? Muito bom. Claro, se cada um que passou gente aberta por aqui. Então, se cada um que passou um minutinho e já fez pensar, já valeu. Claro, com certeza. A nossa proposta, né? A cultura tem essa finalidade, cutucar, né? Sim, a literatura exatamente. tem essa finalidade. Instigar, cutucar. Exato. Muito obrigada. Te desejo muito boa sorte. Que você tenha muito êxito e que você consiga fazer tudo que você está planejando e possa ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tá? Seja muito bem-vindo aqui no Letras Virtuais, tá bom? Tá legal, obrigado. Um beijo. Fica com Deus, até a próxima. Até a próxima. Também adorei. Tchau. Tchau, tchau.